Olá, estamos hoje no capítulo 14, que fala sobre o Evangelho para a cidade. Estamos ainda na seção que trata sobre a visão que a Igreja Centrada tem para as cidades. E as cidades são um assunto muito importante para o tema deste livro, né, que é a Igreja nos centros urbanos, uma igreja centrada no Evangelho. E, referindo-se à cidade, é uma boa administração dos recursos humanos que nós insistamos e que nós demos mais atenção e ênfase ao ministério urbano, porque nós vivemos numa época que, de modo geral, as igrejas têm crescido mais e estão em maior número em áreas não urbanas do que em áreas urbanas. Em contrapartida, as cidades, elas influenciam cada vez mais a maneira como nós vivemos no mundo inteiro. Então, a estratégia deveria ser que cresçamos mais nas cidades, porque as cidades exercem maior influência no mundo todo. Só que o panorama atual tem sido o contrário. As cidades do mundo inteiro são gravemente negligenciadas pela igreja, porque em geral as pessoas estão se mudando para as cidades muito mais rapidamente do que as igrejas estão se mudando para as cidades. Então, goste você das cidades ou não, a gente viu isso na aula passada, more você na cidade ou não, a cidade está indo até você. Então esse é um assunto que é muito necessário que a gente lide, e ainda mais nós que já moramos na cidade, que já temos uma igreja na cidade, isso é mais urgente ainda que demos atenção a este assunto. Então hoje falaremos sobre o Evangelho para a cidade, dividido em 3 tópicos. Primeiro deles, como a cidade nos impacta. Como que a cidade nos impacta, e logo no começo deste tópico, o Tim Keller fala da aglomeração. A aglomeração diz respeito aqui, na ideia do capítulo, aos benefícios econômicos e sociais de as pessoas estarem localizadas próximas umas das outras. Então, o fato dessa falta de espaço, né, que as cidades promovem entre as pessoas, de gente morando muito pertinho umas das outras, uma em cima das outras, literalmente, né, em se tratando de prédios, essa proximidade gera benefícios econômicos e sociais. E aí então ele propõe alguns benefícios que essa proximidade gera. O primeiro deles é que a aglomeração traz a proximidade, e a proximidade das pessoas que trabalham no mesmo ramo que você possibilita uma infinidade de interações, muitas delas ainda que informais, que transformam os novatos em peritos muito mais rapidamente do que em áreas não urbanas. Justamente por conta dessa infinidade de interações e inclusive das competições que levam pessoas iniciantes em peritos com muito mais rapidez. Além disso, um benefício da aglomeração presente nas cidades é a de novas ideias, que leva os especialistas a se estimularem mutuamente e aí então gerando novas ideias e novos empreendimentos. O ajuntamento físico de milhares de pessoas que trabalham na mesma área profissional acaba gerando naturalmente esses novos empreendimentos. Então isso é muito comum, basta se você vai para alguma cidade do interior e depois compara com a cidade de São Paulo, Guarulhos, por exemplo, que são grandes cidades, você percebe esse acúmulo de novas ideias, de novos empreendimentos, como as pessoas que às vezes estudam nas grandes cidades acabam se tornando especialistas e peritos com muito mais rapidez por conta dessa aglomeração de pessoas que compartilham o mesmo espaço e que têm pontos de vistas diferentes e uma competição muito grande e
uma tonelada de oportunidades e isso acaba gerando esses benefícios. E as cidades, essa aglomeração promove uma união dos iguais. A cidade une você de modo singular a muitas pessoas que são parecidas, iguais a você. Então, isso leva um desafio constante de fazer as coisas da melhor maneira possível. Os desafios e oportunidades da cidade atraem os mais talentosos, ambiciosos, os mais inquietos. Então, quem quer que você seja na cidade, você encontrará pessoas muito mais talentosas e desenvolvidas do que você. Inevitavelmente. Como você está no meio de tantas pessoas com habilidades semelhantes, mas extremamente qualificadas, você será constantemente desafiado a se esforçar para fazer o melhor possível. Você se sente meio que empurrado, meio que pressionado pela intensidade do lugar a fazer uso de cada grama do seu potencial. As cidades atraem e elas reúnem recursos humanos explorando o seu potencial de desenvolvimento cultural como nenhuma outra estrutura da vida humana pode fazer. Só que, é claro, como a gente já viu em aulas passadas, o pecado toma essa característica de força da cidade e transforma em um lugar contaminado por arrogância, por inveja, por estresse, por uma competição que quer sempre destruir o outro. Então, por mais que existam esses benefícios da aglomeração, o pecado ele invade e se apropria dessas coisas e também traz elementos negativos para a cidade, traz malefícios e não somente benefícios. Então, é uma perversão parasitária do bem, do desenvolvimento, que é bem, é bom. O pecado, então, ele é um parasita do bem. O evangelho, então, se torna necessário para resistir a essas tentações, a esses males da cidade. Os desafios e oportunidades da cidade estão aí. Nós precisamos, então, aplicar o evangelho para que nós saibamos aproveitar dos benefícios e desafiar ou contrariar ou lutar contra os malefícios das cidades. Então, o evangelho é necessário e a gente vai ver isso com mais clareza daqui a pouquinho. Mas a cidade não só, a aglomeração não une somente os iguais na luta para sempre fazer melhor, mas também une os diferentes. Os benefícios da aglomeração não estão limitados a quem está a estar próximo de pessoas iguais a você, que trabalham na mesma área. Existem benefícios também de viver perto de grandes grupos de pessoas que são diferentes de nós, mas as habilidades suplementam as nossas. Somam, pessoas que somam apesar de muito diferentes de nós. Isso é muito comum nas cidades. Tem pessoas muito, muito diferentes umas das outras e que convivem no mesmo espaço. E isso leva a dois benefícios. Então, o primeiro deles é uma compaixão pelos mais fracos. A cidade atrai subculturas e minorias da sociedade que podem se unir para obter um apoio mútuo. Ela tem uma compaixão inerente pelos mais fracos, a cidade. E aí então ela acaba criando ambientes seguros para pessoas solteiras, pobres, imigrantes, minorias raciais. Então, nesse sentido, a igreja tem um campo ministerial muito importante, porque a cidade é o lugar em que essas pessoas estão. E naturalmente a cidade tem essa compaixão por acolher os mais fracos. Claro, sempre com influência do pecado, sempre com a marginalização das minorias ou dos mais pobres, mas isso constitui-se uma oportunidade para o ministério das igrejas nos centros urbanos. E uma outra coisa da aglomeração unir os diferentes é
que as nossas visões e crenças acabam sendo desafiadas. Porque a gente não vive num local em que todo mundo pensa como nós estamos em constante confronto ou somos constantemente desafiados por visões diferentes das nossas, por comportamentos diferentes dos nossos, por crenças diferentes. Então nós somos meio que empurrados a dar uma razão da nossa fé ou a fortalecermos mais e mais aquilo em que acreditamos, nas visões que temos, nos comportamentos que possuímos. Então isso acaba nos fortalecendo. Pessoas que antes não tinham uma preocupação com a apologética, com a defesa da sua fé, ou não tinham uma fé muito bem respaldada, quando nas cidades, quando em ambientes de pluralidade, em que há pessoas diferentes, nós somos empurrados a ou abandonar, né, as nossas crenças e comportamentos, ou a nos agarrarmos com mais firmeza, com mais propriedade, com mais fundamentação. Então a cidade acaba promovendo isso, tanto o abandono, né, da fé por parte de uns, quanto o amadurecimento da fé por parte de outros. Agora, obviamente o evangelho é necessário para resistir o lado sombrio da cidade, né? Como eu disse, as pessoas perdem a fé quando às vezes chegam nas cidades e lidam com uma pluralidade de opiniões, e crenças e visões e comportamentos muito diferentes. E o evangelho é muito necessário para que nós lidemos com esses desafios. Agora, como os cristãos podem e devem responder a esses desafios que a cidade apresenta? Eu citei alguns deles até agora. E como exatamente o evangelho ajuda a enfrentar esses desafios com alegria e não com medo? Em primeiro lugar, o evangelho ele deve ser levado à cidade, mas não devemos ter a percepção de que nós somos aqueles que vão apenas levar uma mensagem, que vão levar o evangelho, mas também temos de reconhecer o quanto a própria cidade traz o evangelho a nós. A cidade talvez nos force a descobrir que não cremos na graça pura, mas acreditamos que Deus salva principalmente as melhores pessoas, gente como nós. Geralmente, a gente, por conta da aglomeração de pessoas diferentes, a cidade é uma ferramenta que nos apresenta o evangelho de uma maneira muito especial. Porque quando a gente vive numa área urbana e todo mundo é igual a gente, todo mundo se comporta igual a gente, meio que não existe o outro. Meio que é o nosso grupo, é a nossa cultura, o nosso bairro aqui, é que são as pessoas boas. Agora, quando você vive numa sociedade, numa cidade em que pessoas são muito diferentes de nós, e nós tendemos a negligenciar ou tratar as pessoas como os outros, a gente ruim, e nós somos os bons, então o evangelho da graça cutuca mais. Mostra que, como assim vocês são os bons? Deus veio para salvar pessoas boas como vocês? Não, Deus veio para salvar pessoas ruins, nas quais vocês fazem parte. E esse aspecto fica mais nítido na cidade. Só o evangelho, por exemplo, pode nos dar relacionamentos intencionalmente recíprocos. Não só de eu oferecer coisas, mas eu posso receber coisas pensando aqui na graça comum. Então há uma troca verdadeira que o evangelho nos leva a ter nas cidades lidando com os diferentes. É maléfico, por exemplo, nos vermos como salvadores da cidade, pois não somos melhores do que as outras pessoas na cidade. A gente tem que ser, e o evangelho nos leva, e tem que nos levar a sermos humildes,
para aprender com a cidade e com os seus habitantes e também para respeitá-los. Devemos ser intencionalmente recíprocos por conta da graça comum, do elemento de conhecimento de Deus presente em toda a cultura e a graça que Deus derrama em toda a cultura. Então, o Evangelho nos impacta no nosso relacionamento com a cidade através de mostrar que todos nós, não existem pessoas ruins ou boas, todos estamos no mesmo barco, e a cidade nos mostra isso de uma maneira muito peculiar, muito especial, e que então podemos ter uma verdadeira troca com a cidade, de oferecer o Evangelho, mas também de receber uma apresentação do Evangelho que nós não estávamos acostumados. Também o Evangelho nos leva e deve nos levar à humildade. Então eu tenho muito o que aprender na cidade, é aquilo que nós devemos dizer, aquilo que nós devemos pensar. De fato, nós temos muito o que aprender, nós temos muito o que receber, temos muito o que ser beneficiados pela cidade, por todo o seu desenvolvimento, em todas as áreas. Então a gente pode aprender sim por conta dessa graça comum que eu mencionei. Mas também o Evangelho nos leva a ter confiança. Uma confiança que diz, tenho muito o que contribuir para essa cidade. Não porque em mim mesmo eu tenho forças suficientes, mas porque a mesma graça que atua nessa cidade atua sobre a minha vida. Deus atua sobre mim e eu não dependo a minha identidade do meu desempenho, do meu sucesso. Então eu posso ter confiança de que Deus, agindo por meio intermédio, pode contribuir muito para essa cidade. Então não somente humildade, que o Evangelho naturalmente nos traz, porque nós não merecemos nada e Deus faz coisas em outros além de nós também, sem merecimento, mas também essa confiança de que nós podemos fazer algo pela cidade, porque Deus age por nosso intermédio. E também o Evangelho nos traz coragem, ou seja, nós podemos dizer não temos medo ou não temos nada do que temer em relação à cidade, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu protetor, e eu sei que aquele que me coloca em uma missão na cidade é aquele que vai me sustentar. Então por isso eu posso ter coragem de enfrentar os desafios particulares às cidades. Então o Evangelho é muito importante para nós lidarmos com o efeito da aglomeração nas cidades e com seus desafios próprios. E aí o Tim Keller encerra essa sessão falando algo muito interessante. Ele diz então que talvez nós precisemos mais da cidade do que a cidade precisa de nós. Isso é uma visão muito humilde, porque geralmente nós cristãos pensamos que somos os grandes salvadores da cidade, os grandes redentores da cidade. Mas a Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia fala que a gente tem que ser sal, tem que ser luz, beleza, mas quem é o redentor, o único salvador é o próprio Jesus Cristo. E ele nos usa por meio do seu intermédio, mas esse mesmo Jesus, que é Senhor sobre tudo, usa as coisas ao nosso redor para que ele mesmo nos transforme. E muito do que Jesus usa para nos transformar estão presentes em um número muito grande e uma intensidade muito grande nas cidades. Então é nesse sentido que o Tim Keller diz que talvez precisemos mais da cidade do que a cidade precisa de nós. É claro que, em certo aspecto, nós devemos ter responsabilidade para com a cidade. A gente tem falado isso há várias aulas. Mas a humildade que o Evangelho nos traz é mostrar que nós precisamos da cidade para enxergar vários aspectos, inclusive do Evangelho, de um modo diferente, de um modo mais profundo. E então, a segunda parte do capítulo, o Tim Keller trabalha sobre como os cristãos devem se relacionar com a cidade. Em primeiro lugar,
os cristãos devem desenvolver atitudes de apreço pela cidade. Devem desenvolver uma atitude carinhosa, amável pela cidade. Para que o ministério na cidade seja bem sucedido, é vital que os cristãos apreciem as cidades. Eles devem amar, nós devemos amar a vida na cidade e achar a vida na cidade revigorante. Por que isso? Por que esse apreço, por que esse amor pela cidade ele é tão importante? E o Jim Keller vai dizer que, em primeiro lugar, porque ele elimina uma barreira. A ideia aqui é que, porque muitas pessoas que moram e têm influência na cidade realmente gostam mesmo de viver na cidade, se você tentar atrair essas pessoas que gostam de viver na cidade para a sua igreja, mas você o tempo todo está reclamando e tem uma percepção e uma aproximação, uma abordagem negativa para com a cidade, isso pode erguer uma barreira diante da disposição dessas pessoas de ouvir o Evangelho. Porque as pessoas amam viver na cidade, por isso escolheram muitas vezes morar ali e encontram um ambiente em que a gente só menospreza a vida na cidade. Essas pessoas podem criar essa atitude pode criar uma barreira para que essas pessoas nem escutem o Evangelho que nós queremos proclamar. Então, ter esse apreço pela cidade elimina esse tipo de barreira. E pode, em contrapartida, criar um elo, né? Pode criar uma ligação com essas pessoas pelo fato de amarmos a cidade assim como essas pessoas amam a cidade também. Então, a gente pode ter essa ponte, né? Esse contato com essas pessoas. E, em segundo lugar, isso é tão importante porque, de certa forma, isso evita a rotatividade. Se a igreja ela é construída ou constituída, né, principalmente por membros que detestam a vida urbana, então essas pessoas não continuarão nesse meio por muito tempo. Na primeira oportunidade elas vão embora dali. E a sua igreja então vai ser assolada, ou a nossa igreja vai ser assolada, por uma inevitável rotatividade. Porque ela é composta de pessoas que odeiam a cidade e na primeira oportunidade elas estão fora. E aí o ministério da cidade vai perdendo a sua relevância na medida que os cristãos, ao invés de estarem migrando para as cidades, estão fugindo dela. Então, por isso a importância de desenvolver atitudes de apreço pela cidade. Agora, como que essa atitude de apreço molda o nosso ensino, a nossa pregação, não somente dos pastores, mas também de todos os membros que devem de alguma forma ensinar e falar sobre a Bíblia? Como que isso nos molda? Em primeiro lugar, né, isso lida a pregação e o ensino que gera uma igreja urbana positiva tem de tratar continuamente com as objeções à vida na cidade. Tá? É por isso que esse apreço deve moldar o nosso ensino na medida que nós lidamos com as objeções que as pessoas levantam contra a vida na cidade. Então, esses aqui são alguns exemplos de objeções mais famosas que as pessoas, às vezes até mesmo nós, temos em relação à cidade. Então, nós devemos lidar com essas objeções e ter respostas para com elas. Eu vou dar aqui só alguns exemplos. Isso é muito mais, exige muito mais atenção, cuidado, é mais complexo do que eu vou trabalhar aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia. Então, para que nós não incorramos nesses erros, né, da rotatividade, criar uma barreira, nós devemos lidar com essas objeções da seguinte maneira. Por exemplo, as pessoas dizem que viver na cidade é menos saudável. Talvez você já disse muito isso, já ouviu e já falou muito, né? Mas isso é relativo, depende do jeito que você escolhe viver na cidade. Existem coisas muito próprias da cidade em relação, por exemplo, à poluição, que é mais presente, de certa maneira, nas cidades do que em áreas não urbanas, mas em muitos outros aspectos
por exemplo, a saúde na cidade, o acesso à saúde, a hospitais, a tratamentos é muito melhor nas cidades. Então, nesse aspecto, é muito mais saudável. Ou o jeito que se escolhe comer, isso é de cada um. Você pode ter uma alimentação muito mais saudável nas cidades do que numa área não urbana. Se você escolhe, se você vive dessa maneira. É óbvio que porque a cidade tem mais opções e às vezes tem uma vida mais corrida, as pessoas optam por uma alimentação não tão saudável. Mas isso não é restrito à vida nas cidades. Tá? Então, essa ideia de que é menos saudável não é tão categórica assim. Não, depende. Inclusive, você pode ter uma vida muito mais saudável, com muito mais acesso à saúde em várias áreas na cidade do que ao contrário. Ou, por exemplo, outro argumento é que a cidade é muito cara. De fato, algumas coisas são mais caras, mas outras não. Não é tudo que é mais caro na cidade. Se você fizer aí uma pesquisa conversando com pessoas que moram em outras áreas não urbanas, você vai perceber que existem coisas muito mais baratas na cidade, que chegam muito mais baratas aqui e que chegam a um valor muito mais alto lá. Algumas coisas, né? Tem outras que é ao contrário. E também, pensando nessa área financeira, é comum que na cidade se ganhe mais do que em outros lugares. Então, por mais que às vezes o preço seja maior em certas coisas, também o valor que se ganha, o salário que se ganha é maior também. Então isso tem que ser levado em consideração. Ou, por exemplo, as pessoas dizem que as cidades não são o melhor lugar para se criar filhos. De novo, depende. Depende de como se cria e do que se está querendo dizer com criar. O que é criar filhos? O que você está... qual o peso do criar filhos você está dando em determinada área? Então, criar filhos é necessariamente ter o seu filho escalando, subindo numa árvore? Será que não existem árvores na cidade? Ou será que é educação de qualidade, pensando numa escola? Mas as melhores escolas estão localizadas nas grandes cidades. Então, o que você está querendo dizer com não é o melhor lugar para se criar filhos? Então, os recursos didáticos, inclusive, as oportunidades, os materiais estão muito mais presentes nas cidades. É óbvio que em certos aspectos você tem uma maior disponibilidade em áreas não urbanas, mas em outros a cidade tem mais oportunidades, né, em outros aspectos. Então não é algo também categórico nesse sentido. Também outro argumento é que a cidade corrompe o ser humano, mas isso é muito errado. A cidade nada mais é do que uma lupa do coração humano. Ela traz à tona o que já está lá dentro. Porque a cidade é esse centro de desenvolvimento, de efervescência em todas as coisas, tanto aquilo que é benefício, tanto aquilo que é malefício, vai brotar com muito mais facilidade. Mas não é porque a cidade corrompe o ser humano. A cidade nada mais é do que uma lupa do coração do ser humano. E algumas pessoas dizem que a cidade mata a fé, como a gente já mencionou brevemente, mas a cidade nada mais é do que a cidade nada mais é do que um ambiente em que vai desafiar as suas crenças. Então, você pode tanto ter a sua fé fortalecida, quanto ter a sua fé minada. Mas isso não depende da cidade ou não. Inclusive, muitas pessoas acabam conhecendo o Evangelho nas cidades, ou seja, a sua fé nasce no ministério urbano. Principalmente aqueles imigrantes que vêm de países de perseguição religiosa, países fechados para o Evangelho, de repente eles chegam na cidade abertos a uma proclamação do Evangelho que talvez nunca eles ouviriam na sua cidade natal. Então, como é que você diz que a cidade mata a fé, se a cidade é um grande ambiente plural em que as pessoas podem ouvir do Evangelho, quando na sua cidade natal, no seu país natal, talvez não teriam essa condição? Isso em se tratando de pessoas que não conheciam o Evangelho, mas pessoas que já conhecem o Evangelho têm
uma grande oportunidade de desenvolver respostas e fundamentações mais sólidas para a sua fé do que antes. E aí o Tim Keller cita um autor que diz que Deus criou o campo, o homem construiu os bairros, mas o diabo edificou as cidades. E aí então ele diz que o interior é um lugar em que existem... Primeiro, ele contraria, né, essa ideia desse autor, e ele vai na contramão dizendo que o interior é um lugar em que existem mais plantas do que pessoas. A cidade é onde existem mais pessoas do que plantas. E a conclusão dele é a seguinte: e como Deus ama as pessoas muito mais do que as plantas, ele ama a cidade muito mais do que o interior. Então é uma lógica muito mais bíblica do que essa desse autor aqui, que diz que Deus criou o campo, o homem construiu os bairros, mas o diabo edificou as cidades. Não é bem assim. As cidades, em certo aspecto, ela tem mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar. E porque Deus ama mais os seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança, ele se preocupa nesse aspecto mais com as cidades. Assim como nós vemos, por exemplo, no livro de Jonas. Quando Jonas queria a destruição de Nínive e se preocupou com a planta que fazia uma sombra para ele, e aí então Deus fala para Jonas, né? Você não quer que eu me preocupe com essas milhares de pessoas que eu criei, sendo que elas são muito mais importantes do que uma planta? Então esse texto só mostra como Deus se preocupa com a densidade populacional das cidades, né? Como cada ser humano conta para Deus. Então nós devemos aprender no desenvolvimento do nosso apreço pela cidade a lidar com essas objeções que eu citei apenas alguns exemplos. Mas você pode se perguntar, e se eu não moro na cidade? E aí, então tem algumas possibilidades de, se você não morar ou não estiver próximo a áreas urbanas ou metropolitanas, que eu acho que não é o nosso caso, mas eu não sei o quão essa aula pode se divulgar a pessoas que de fato não moram nas cidades, mas você pode, em primeiro lugar, sustentar missionários urbanos, você pode sustentar plantações de igrejas localizadas nas cidades, e você pode fazer parcerias com organizações que têm ministérios próprios, holísticos na cidade, que alcançam a cidade de uma maneira integral. Então essas são algumas oportunidades que se tem mesmo não morando nas cidades em si. E os cristãos devem se relacionar com a cidade se tornando uma contracultura ativa onde eles residem. Então esse é um tópico muito presente no livro, ele vai falar mais para frente em outros capítulos mais sobre isso, mas aqui ele já introduz apontando para essa ideia dos cristãos serem, ou da igreja, ser uma comunidade singular. Então não basta o cristão viver como um indivíduo isolado na cidade. Ele precisa viver como uma comunidade singular. Os cristãos são chamados a ser uma cidade alternativa, uma opção diferente de cidade dentro de cada cidade terrena. Dentro de cada cidade terrena, os cristãos devem viver uma comunidade alternativa. Para mostrar que poder, por exemplo, sexo, dinheiro podem ser usados de maneiras não destrutivas. Para mostrar que classes e raças que não se entendem sem Cristo podem ser amigas em Cristo. E para mostrar que é possível cultivar isso ou cultivar isso com as ferramentas da arte, da educação, do governo e das empresas, com o propósito de levar esperança às pessoas ao invés de desespero ou de ceticismo. Então, olha a oportunidade que os cristãos têm
ao se viver em uma comunidade dentro das cidades terrenas, de cada cidade terrena deste mundo. Como a gente pode ser uma comunidade opcional, alternativa. É opcional nesse sentido de alternativa, né? Nós estamos dando uma alternativa melhor de como se viver, de como lidar com poder, sexo, dinheiro, como lidar com os diferentes. Nós devemos viver uma comunidade contracultural. O que é possível na zona rural se torna ainda mais evidente na cidade. A cidade ilustra em nítidos detalhes a vida comunitária singular produzida como fruto do Evangelho. Esses desafios, essas oportunidades são presentes numa vida rural, não urbana, mas isso se torna muito mais evidente, muito mais impactante na vida da cidade. Então é muito importante essa ideia, e nós voltaremos mais para frente sobre essa comunidade contracultural, essa comunidade singular, única, alternativa para uma cidade corrompida. E também os cristãos devem se relacionar com a cidade, sendo uma comunidade comprometida com o bem da cidade. Esse é um ponto muito importante. Nós devemos ser uma comunidade totalmente comprometida com o bem da cidade como um todo. Nós devemos, em primeiro lugar, servir sacrificialmente. Não basta que os cristãos formem uma cultura que simplesmente ataque os valores da cidade. Também devemos nos comprometer com todos os recursos de nossa fé e vida, a servir sacrificialmente para o bem de toda a cidade e especialmente dos mais pobres. Enquanto o secularismo é propenso a tornar as pessoas individualistas, a nossa sociedade secular promove essa tendência das pessoas focarem muito nelas mesmas, no indivíduo. A religiosidade tradicional, por outro lado, é propensa a tornar as pessoas tribais. Então é só a minha tribo que importa. A sociedade secular aponta só eu que importo. As sociedades mais tradicionais, religiosas, apontam para a tribo, para o clã, para o grupo. Só que o evangelho, diferente dessas duas ênfases, deve destruir o egoísmo natural do coração humano e levar os cristãos ao serviço sacrificial que beneficia a cidade inteira. Então, enquanto o secularismo está falando, olha, você deve olhar para si mesmo, você deve fazer o que te faz feliz, não deixe ninguém definir quem você define quem você é sozinho e vai atrás dos seus sonhos, etc. E as sociedades tradicionais, religiosas, que apontam para beneficiar o seu grupo, a sua família, a sua igreja, o evangelho vai dizer, não, volte-se para fora, sirva o outro, sacrificialmente, faça como Deus fez, que se tornou um homem, se encarnou neste mundo e viveu a vida inteira servindo o outro. Vai e faça o mesmo, se encarne na cidade ao redor e sirva sacrificialmente. E isso também, esse compromisso com o bem da cidade, envolve não ser consumista da cidade. É muito importante os cristãos não se deixarem levar e influenciar por uma mentalidade consumista da cidade. A cidade como um tipo de playground para adultos. Em contrapartida, eles devem trabalhar pela paz, pela segurança, pela justiça, pela prosperidade dos seus vizinhos. Amando com palavras, amando com ações, com obras. Quer os seus vizinhos creiam no Evangelho, quer não creiam. Quer eles tenham o mesmo tipo de comportamento que o seu, ou não. Cabe-nos buscar a prosperidade, a paz, a justiça para com os nossos vizinhos. E isso vai nos levar e deve nos levar a sermos melhores cidadãos. Os crentes são cidadãos da cidade celestial de Deus. Mas esses cidadãos celestiais são sempre os melhores cidadãos possíveis de sua cidade terrena. De fato, a Bíblia diz, nós somos, a nossa pátria não é essa aqui. Mas enquanto aqui, nós somos os melhores cidadãos daqui. Devemos ser. Por conta
da graça especial que atua em nós, por conta do presente belíssimo do Evangelho que temos em mãos, por conta do Espírito Santo que atua em nosso coração, devemos ser os melhores cidadãos das nossas cidades. Devemos ser comprometidos com o bem da cidade. E também devemos ser diferentes. Devemos ser essa contracultura, mas ao mesmo tempo comprometidos. Os cristãos devem ser totalmente diferentes da cidade ao redor, embora contextualizados. A gente já viu alguns capítulos para trás, a gente já viu sobre isso, diferentes, mas contextualizados. Só que ao mesmo tempo radicalmente comprometidos com o benefício da cidade. Então podemos ser e devemos ser de fato diferentes. Crenças e comportamentos, etc., naquilo que é essencial, naquilo que toca a fé cristã, mas devemos ser ao mesmo tempo comprometidos com todo o bem da cidade. Não devemos nos isolar, viver meio que a cidade deixa para lá, eu quero viver o meu mundinho, a minha tribo, a minha igreja. Não, devemos ser comprometidos, ainda que diferentes. Os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes igrejas. Preste atenção nisso, olha a afirmação que o Tim Keller está fazendo. Os cristãos não devem usar, se apropriar da cidade apenas para formar um ministério grande, uma igreja grande, mas usar os recursos da igreja para que a cidade prospere. É aquilo lá que nós vimos no texto de Jeremias. É buscar a paz, a prosperidade da cidade, é investir na cidade. É um modelo de ministério de crescimento de cidade ao invés de um modelo restrito a crescimento de igreja. Nós queremos que outras partes da cidade cresçam, não somente a igreja. A gente quer que outros ambientes se desenvolvam e não somente a igreja. Porque em outros ambientes existem pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus e que nós somos chamados a amar sacrificialmente, a servi-las. Então nós somos comprometidos não só com o nosso bem, nós somos comprometidos com o bem dos outros, da nossa cidade. E isso é um testemunho fortíssimo para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Elas olham para a igreja e veem um grupo totalmente diferente. Um grupo que se preocupa com outros. Um grupo que se preocupa com o diferente. Quando a gente olha por aí, a gente vê só pessoas que se preocupam com o seu grupo, com consigo mesmas. Então é uma ótima ponte, uma ótima seta, um ótimo indicativo para o Evangelho, esse tipo de comprometimento para com os diferentes. Em último lugar, o Tim Keller dá 7 características de uma igreja para a cidade. Assim como a Bíblia tem de ser traduzida na língua de seus leitores, também o Evangelho precisa ser incorporado e comunicado de maneira que os habitantes da cidade venham a entender. As igrejas que ministram segundo a cultura local e de maneira respeitosa à cidade, seja qual for o tamanho dessa cidade, elas exibem pelo menos 7 características importantes que o Tim Keller vai mostrar para a gente. Em primeiro lugar, há um respeito pela sensibilidade urbana. Geralmente é mais fácil enxergar as diferenças culturais grandes do que as pequenas diferenças culturais. Por isso, os cristãos precisam pertencer de verdade à cultura para compreendê-la intuitivamente, de dentro para fora. A gente precisa viver de fato no meio, não fazer uma pesquisa afastada, não somente preencher uma pesquisa na rua. Nós precisamos viver no meio das pessoas para que nós tenhamos uma sensibilidade urbana. Uma sensibilidade para pegar as minúcias, as pequenas diferenças que nós precisamos ser sensíveis em nossas pregações, em nossos ensinos, em nossas conversas. Não tratar todos como sendo iguais. Isso nos leva à segunda característica, que é termos sensibilidade em comum às diferenças culturais. Como as cidades são densas e diversificadas, são sempre culturalmente complexas.
Por isso, os líderes eficientes no ministério urbano são bastante conscientes dos diferentes grupos de pessoas que vivem naquela área. Depois de conhecer e entender essas pessoas diferentes, nós todos devemos, com muito respeito, procurar conduzir a nossa comunicação, as nossas conversas, a nossa ministração a essas pessoas de modo apropriado. Porque nós já fizemos um bom trabalho de pesquisa, nós já conhecemos, nos envolvemos com as pessoas, agora nós queremos nos comunicar de modo apropriado, sem ofender desnecessariamente quem quer que seja. Como já vimos lá nas primeiras aulas, permitir que só o evangelho, só o escândalo da cruz seja o motivo único para que as pessoas recusem o evangelho. Ou seja, não adicione escândalos ao escândalo da cruz. Não seja você em si um escândalo para as pessoas por conta de coisas supérfluas, por conta de características suas que não dizem nada, que não tem nada a ver com o evangelho. Então a gente precisa ter essa sensibilidade às diferenças culturais e comunicarmos de uma maneira em que a gente não dificulte a participação de outros, né? Nenhuma igreja consegue ser tudo para todos, de fato. Não existe maneira cultural neutra de realizar o ministério. Tá? Não tem esse negócio de neutralidade. Mas a igreja urbana terá de escolher práticas que reflitam os valores de algum grupo cultural. E com isso vai se comunicar, invariavelmente, de maneira mais própria a alguns do que a outros. E vai se comunicar de uma maneira diferente aos olhos e ouvidos de outros grupos culturais. Assim que a igreja escolhe a língua que ela vai falar, ela já está escolhendo pessoas a quem ela vai se comunicar propriamente. Então é inevitável isso. Agora, no entanto, o desafio sempre presente é se esforçar para que o ministério urbano atraia e inclua tantas culturas quanto for possível. Esse é o nosso desafio. É estarmos flexíveis naquilo que podemos ser flexíveis e sensíveis àquilo que é diferente de nós. Porque nós temos um grande tesouro que é o evangelho que precisa ser proclamado de maneira apropriada. Uma outra característica da igreja para a cidade é o seu compromisso com a vizinhança e com a justiça. Ministérios urbanos precisam aprender a fazer uma exegese de suas vizinhanças, com o propósito de entender a sua complexidade sociológica e para que então possa ser possível servir a sua vizinhança de modo mais adequado. As igrejas urbanas ensinam os seus membros a ser vizinhos na cidade. Essa é a nossa tarefa como liderança, como igreja. Ensinar a cada um de nós, de vocês, a sermos melhores vizinhos na cidade, não apenas consumidores da cidade. As igrejas devem ser conhecidas em sua comunidade como um grupo de pessoas comprometidas com o benefício de todos os vizinhos, sejam os vizinhos de perto ou sejam os vizinhos de longe. Essa é uma característica muito importante de uma igreja para a cidade. Esse compromisso com a vizinhança, com a justiça social, por exemplo. Uma outra característica é a integração entre fé e obras. A tendência das igrejas evangélicas tradicionais é enfatizar muito a santidade pessoal e raramente ensinar os cristãos a manter e aplicar as suas crenças, que já são bíblicas, e práticas no mundo das artes, por exemplo. Aplicar as suas crenças no mundo dos negócios, dos estudos, da política. Muitas igrejas não sabem discipular os seus membros sem praticamente arrancá-los das suas profissões e chamá-los a se envolver profundamente nas atividades da igreja. Tem muitas igrejas e ministérios que acham que você só vai estar servindo a Deus se você estiver dentro das 4 paredes que chamamos igreja. E que você só vai agradar a Deus se você estiver vivendo um mundo sagrado
e deixando de lado o mundo secular, ou seja, aquilo que você faz durante a semana. Isso é um equívoco muito grande. Isso é uma coisa que a gente precisa rebater para ser uma igreja para a cidade, uma igreja fiel a Deus. A pregação e o ministério em igrejas urbanas tem de ajudar o seu povo a formar redes de cristãos dentro das suas áreas profissionais e orientar esses cristãos nas questões teológicas, nas questões éticas, nas questões práticas de cada profissão, daqueles que enfrentam esses desafios próprios no seu ambiente de trabalho. Esse é o papel fundamental da igreja. Além das questões práticas sobre como desenvolver o seu trabalho individual, os cristãos urbanos precisam ter uma visão maior de como o cristianismo se envolve e exerce influência na cultura. E de como a fé deve ser expressa não somente na vida privada, mas na vida pública. Então essa integração entre fé e obras, ela é muito importante na vida da cidade. A gente precisa viver de uma forma que as pessoas percebam que a nossa vida inteira ela é afetada pelo Evangelho. Não somente aquilo que a gente vive na igreja, mas como a gente trabalha, como a gente lida com o nosso tempo de lazer, como a gente lida com os mais pobres e etc. Tudo. Então tem a ver com a fé e com aquilo que a gente faz. Então é um ministério integral que precisamos ter na cidade. E também uma outra característica, a quinta característica da igreja para a cidade é uma inclinação para a complexidade do evangelismo. Então, além de ser comprometida com o evangelismo, a igreja urbana tem de se comprometer com a complexidade do evangelismo urbano. Não existe método ou mensagem tamanho único a ser usada com todos os residentes urbanos. O evangelismo urbano requer imersão nas maiores esperanças, nos temores das pessoas, nas perspectivas, nas objeções das várias culturas que tem ao cristianismo. Requer uma multidão criativa de modos e possibilidades diferentes e muita coragem. Então, não existe um modelo único de apresentação do Evangelho. A gente precisa estar inserido tanto na sociedade para perceber as maneiras adequadas de falar do Evangelho e aplicá-lo às esperanças das pessoas, aos temores, às perspectivas, às objeções que as pessoas têm e responder essas objeções de modo inteligente e sábio para que a gente apresente de modo impactante o Evangelho. Então essa é uma característica da igreja voltada para a cidade. Não é uma igreja que prega um evangelho tamanho único, de um jeito só, como a gente já viu lá nas primeiras aulas sobre o evangelho. E também, uma sexta característica da igreja para a cidade é a pregação que atrai e desafia as pessoas da cidade. O desafio do pastor urbano e de todo crente é pregar de maneira que edifique os cristãos e engaje e evangelize os descrentes ao mesmo tempo, sobretudo para o pastor. O evangelho, ele é para pecadores. E nesse sentido, todos os que estão na igreja, sejam crentes ou não, são pecadores também. E precisam ouvir do mesmo evangelho. Só que o pastor precisa ter essa sabedoria de conseguir pregar o evangelho de modo que impacte tanto os cristãos quanto os não cristãos. Que edifique tanto quanto evangelize. E aí algumas sugestões aqui que você pode me cobrar e cobrar o seu pastor pregue sermões que fiquem a exortação moral em Cristo e em sua obra. Mostre que só viveremos de maneira correta se cremos e se praticarmos a obra da salvação por meio de Cristo da maneira correta. Então, um sermão cristocêntrico. Isso vai afetar sempre cristãos e não cristãos. Também uma outra sugestão é analise cuidadosamente as premissas do seu auditório. Então, lide com elas de maneira apropriada. Mostre respeito pelas dúvidas que o seu auditório tem
sobre a confiabilidade da palavra, por exemplo. Seja atencioso, cuidadoso e lide de maneira respeitosa com as objeções. Procure responder especialmente às dúvidas e preocupações do não crente. Memorize, por exemplo, uma lista das maiores objeções das pessoas ao cristianismo e então responda essas objeções no seu sermão. Trate também os grupos diferentes de maneiras diferentes, mostrando que notou a presença deles, como se estivesse falando diretamente a eles. Então, por exemplo, no sermão diga, olha, você que é um cristão e que vive há tanto tempo na igreja, isso se aplica de você de tal modo. E fale, você que está nos visitando, você que não é cristão e não tem essas mesmas crenças, você é desafiado nesse sentido. Então, fale diretamente aos grupos diferentes, seja sensível à presença desses grupos dentro da igreja urbana. Preste atenção em sua postura também. A postura dos pastores na cidade precisam ser muito bem avaliadas, porque as cidades encaram de certas maneiras a postura do pastor ou do comunicador, do pregador, de maneira diferente do que em áreas não urbanas. E precisamos estudar e avaliar a nossa postura constantemente. E por último, precisamos mostrar familiaridade com os livros, as revistas, os blogs, os filmes, as peças teatrais que os ouvintes da cidade conhecem. Mencionar essas coisas e interpretar essas coisas à luz da Bíblia. Precisamos aplicar a mensagem bíblica às áreas comuns da vida urbana. E uma sétima característica da igreja para a cidade é o compromisso com a arte e com a criatividade. Então, pelo altíssimo número de artistas nas cidades, é importante que as igrejas urbanas tenham altos padrões para a habilidade artística em seus cultos e ministérios. Se a igreja não tiver esses padrões, o habitante urbano comum vai se sentir afastado culturalmente da igreja, porque vive cercado de um mundo artístico excelente. Então a gente precisa ter cuidado, sim, com uma qualidade das músicas, das artes, das apresentações, porque o nosso mundo está repleto dessas coisas e nós não seremos sensíveis ao desenvolvimento artístico da cidade quando nós fazemos um culto pobre artisticamente. Se estamos fazendo o culto para Deus, nós devemos fazer da melhor maneira possível. Nós devemos querer usar dos melhores recursos que temos, das nossas melhores habilidades. Então, não é esse negócio de fazer um culto artisticamente, tá? Medíocre e dizer, não, mas é para Deus mesmo. Ué, mas se é para Deus mesmo, a gente devia fazer algo muito mais bem feito. Obviamente, muito mais bem feito, porque é para Deus. Embora a gente saiba que Deus não aceita necessariamente a qualidade do nosso trabalho, Deus só aceita aquilo que é feito por intermédio de Cristo. Porque é só isso que agrada a Deus. Porque só Cristo é perfeito. Mas ainda assim, nós devemos usar todos os presentes que Deus nos dá, todo o desenvolvimento, toda a nossa capacidade para prestarmos um culto belo, no sentido artístico. E isso também chama as pessoas para que prestem atenção na essência do que nós fazemos. Por isso, esse compromisso com a arte, com a criatividade, é muito importante também para uma igreja, para a cidade. E aí, concluindo o nosso capítulo, Deus nos entregou a cidade para a realização dos seus propósitos. É por isso que Deus nos entrega a cidade. E embora a cidade tenha sido manchada pelo pecado, nós temos visto algumas semanas, devemos usar os recursos do Evangelho para consertar as cidades que estão estragadas. Por meio da sua graça, Jesus desfez a cidade antiga para que nos tornássemos cidadãos da cidade futura, conforme Hebreus fala, lá no capítulo 11, no capítulo 12.
E ele faz isso nos tornando sal e luz da cidade que é presente. Conforme ele fala lá em Mateus capítulo 5, sobre sermos sal e luz deste mundo. Portanto, nós insistimos com todo o povo de Deus para que reconheça e abrace a intensidade estratégica das cidades. E assim, aceite o chamado urgente para estar na cidade e pela cidade de cada coordenada deste mundo. A visão da cidade reconhece as intenções criadoras de Deus para as cidades e convoca o povo de Deus a ser a cidade de Deus na cidade do homem. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Agirmos como cidadãos da cidade de Deus, mas na cidade dos homens. Vivendo uma ética totalmente diferente. Vivendo de um jeito totalmente diferente, com uma contracultura singular, uma comunidade singular que serve sacrificialmente. Por fim, gaste um tempo agora com as pessoas com as quais você está assistindo essa aula. Gaste um tempo respondendo essas perguntas para que você aplique de maneira mais adequada o conteúdo e fixe melhor aquilo que você tem visto. Bom, então até a próxima aula. Deus os abençoe.